Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já sei, fiquei mais de uma semana sem postar resenha, mas é porque eu me enrolei com algumas coisas, mas hoje eu tô aqui pra me redimir e trazer uma resenha super legal pra vocês. Então já sabe, né? Pegue aí o seu cafezinho, o seu biscoito preferido, se acomode aí no sofá, na sua cama, na sua cadeira e bora pro vídeo. Então, hoje eu decidi trazer, né, para nossa resenha, para o nosso clube do livro, um livro de literatura brasileira que está em domínio público. Então eu nem vou mostrar aqui o exemplar porque na verdade eu li eu li no Kindle, porque eu baixei da internet e esse livro está aí de graça para você baixar. Se você também quiser ter ele físico, com uma capinha bonitinha, também tá valendo, tá? Mas ele está em domínio público, então você consegue achar ele na internet aí com muita facilidade. O livro de hoje que eu escolhi é Lucila, do José de Alencar. Já falei, né, em outros vídeos, até quando eu falei sobre Senhora, que José de Alencar é um dos meus autores, né, nacionais, né, brasileiros preferidos. Eu gosto bastante, porque eu gosto de ter essas questões, assim... eu gosto de ler romances, desde de mais nova, sempre gostei e tal. E eu até me lembro, né, porque tem uma tríade, né, do José de Alencar, que é justamente Senhora, Lucila e Diva. E quando eu tava lá na época do colégio, tinha aulas de literatura, o professor até pediu pra gente dividir em grupos, né, e cada um ficou incumbido, né, de falar sobre um desses livros, né, dessa tríade do José de Alencar. E eu lembro que o meu grupo era Senhora, o livro, né, que eu até já tinha lido, então eu fiz praticamente o trabalho todo, porque os outros, né, eu já conheci o livro muito bem, porque eu já tinha lido nessa época. E um outro grupo falou sobre Lucila, e o professor também falou depois sobre essas obras e tal. E essa obra, né, como Senhora, também pertence àquela época ali do romantismo e tal. E Lucila, que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, até por causa da época que ele foi escrito, foi em torno de 1860, então é um português um pouco mais arcaico, mais, né, com algumas expressões que hoje não se utiliza mais, uma estilística que talvez você tenha um pouco de dificuldade, mas também não é um livro extremamente difícil de se ler, não. Se você está muito no início e você tem muita dificuldade com vocabulário e com certas estilísticas, talvez você tenha algum problema de ler, né? Alguma dificuldade. Mas é um livro muito legal e, assim, apesar de ser limitado, né, a como a mulher da época, né, a mulher ideal da época era vista na sociedade, né, que os romances nessa época eram muito ligados, né, àquela imagem da mulher intocada, né? Uma mulher muito casta, né? E Lucila é algo que foge dessa visão, né, tradicional ali da época do romantismo da mulher e castidade na mesma frase, digamos assim. E o que acontece com Lucila? Lucila conta a história da Lúcia, né, que é uma cortesã na época, né, que as pessoas chamavam assim as prostitutas. Só que ela, na verdade, era uma verdadeira celebridade, porque ela era extremamente bonita, como conta no livro, chamava muita atenção e todo mundo queria ela. E os homens ofereciam muitas coisas, assim, valores e joias e dinheiro e tudo o que ela queria, porque ela era a. Ela não era uma cortesã, ela era a. Era o top do top do top ali da história. E então, só que ela se apaixona, né? Um dia ela tá andando, né? Essa história se passa toda no Rio de Janeiro, é muito legal. Se você já esteve no Rio, você mora no Rio, você vê, né, o nome de lugares que você conhece, né? E o Paulo, né, que é o par romântico dela na história, se encontra enquanto ela tá dando um passeio, só que à primeira vista ele se encanta com a beleza dela e tal, só que ela não era muito de se vestir com extravagância, ela era... assim, ela preferia, até falavam que ela era meio mão de vaca, porque ela era mais reservada. E ela era tão bonita que a beleza dela já chamava atenção, ela não precisava colocar nada. E aí, na primeira vista, ele, assim, né, fica encantado com ela, só que ele não sabia que ela se tratava, né, de uma cortesã. E um amigo dele, né, fala com ele, você não, né, aí ele pergunta, quem é essa senhora? E o amigo, não é uma senhora,
e não sei o que, aquelas coisas, né, que se escuta assim, né, que os homens gostam de falar. E aí explica, né, que ela na verdade é uma cortesã, só que o Paulo demora muito para acreditar, porque existe uma conexão diferente ali entre os dois. E ela é conhecida também por ser um pouco voluntariosa, porque o livro estuda muito a questão psicológica da Lúcia, entendeu? E ela tem algumas coisas assim, algumas atitudes, algumas falas muito significativas. E quem conta a história, na verdade, é o Paulo, é como se ele estivesse escrevendo uma carta para alguém contando a história da Lúcia. Então é um personagem muito complexo, a Lúcia, e é muito interessante. E aí, só que o romance deles é assim, se desenvolve, só que a questão dela ser, né, uma prostituta, isso causa algumas coisas, né? Porque o Paulo acaba não sabendo lidar com isso. E ela, né, ela queria ficar só com ele. Então ela se retira daquela sociedade, da corte, né, do ambiente da corte, que ela ia a bailes, a festa e ostentava ali, né, a sua presença em alguns lugares. E começa a querer, né, convida ele para ficar em sua casa e ele pode ver os amigos 2 dias na semana. Ele praticamente passa a morar ali na casa da Lúcia. Só que todo mundo sabe que ele não era um cara que tinha muito dinheiro. E aí começam a correr boatos que, na verdade, ele estaria sendo sustentado pela Lúcia. E aí um amigo dele, que estava morrendo de inveja, na verdade, porque ele estava com ela, fala, né? Conta pra ele o que estava sendo falado dele. Ele não gosta e aí, né? Como toda pessoa imatura, acaba causando uma briga ali entre o casal principal da história. E depois, né? E aí ela fala, ok, se você quer que eu volte a frequentar a sociedade para parecer que você não está me explorando, eu volto. E ela voltou. Só que aí ele ficou, né? #chateado, porque aí outros homens queriam se aproximar dela. Porque ela realmente era tipo uma celebridade no livro. E ele não gostou, mas na verdade o que eles queriam que ela voltasse a frequentar ali a roda da sociedade era justamente para isso, para outros terem a oportunidade de chegar perto dela, né, e ter alguma coisa com ela. E ele cai exatamente que nem um patinho ali na história que contaram para ele. E aí, né, entre esse tipo de desavença entre eles, né, várias coisas acontecem. É um livro, assim, bem interessante para você. São personagens muito diferentes, né, do que se habituava a ver nesse tipo de livro, principalmente na época que ele foi escrito. Só que a nossa heroína desse livro, ela infelizmente não tem um desfecho muito feliz, né? Não consideraria um dos livros mais felizes de José de Alencar. Ela tem realmente, né, acaba tendo um fim trágico. E até na época, né, que eu estava no colégio e quando o professor de literatura analisou esse livro, ele fez questão de falar que é justamente pela questão da Lúcia fugir do padrão de castidade, né, das mulheres do romantismo dessa época, porque realmente nessa época era uma cobrança muito alta, né, muito grande em cima das mulheres, né, e ela acaba pagando, né, pela história, né, dela ser uma cortesã e tal. É um livro interessante para quem gosta de romantismo, foge do padrão, né, daquele romance água com açúcar. E José de Alencar, como eu falei, né, eu sempre indico, né, os livros dele porque para mim é um dos melhores autores brasileiros de todos os tempos. Se você gostou da resenha, por favor, dá uma curtida aqui, ajuda aqui o canal, se inscreva, comente, seu comentário é importante. Tá aqui meu Instagram, vai lá dar uma curtida também, me segue lá, porque às vezes eu falo de outros temas lá também, coisas interessantes. Aqui o TikTok também, tá? Sua participação é extremamente importante, porque como eu já disse outras vezes, quem faz o Clube do Livro somos nós em conjunto, tá bom? Então, beijo e até a próxima.